A lição de hoje trata da fé manifestada através das obras. Tiago 2, 14 a 26. Além de tal assunto ser imprescindível à vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, é preciso reafirmar que o crente é salvo pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Devendo o cristão andar por ela, 2 Coríntios 5, 7. Tendo em vista que tudo aquilo que não é de fé culmina em pecado. Romanos 14, 23. Entretanto, a fé não é uma fuga da realidade. Por isso, Jesus ensinou que a fé deve ser praticada. Mateus 5, 22 a 48. A gente busca o texto? Esse aqui a gente busca? Certo. Então vamos prosseguir aqui. Nesta lição, igualmente, Tiago mostra que uma fé viva é autenticada pela produção de boas obras, pois não há antagonismo algum entre ambas, fé e obras. Conforme aprenderemos na vida cristã, fé e obras não são distintas, mas complementares. Bom, aqui nós estamos lendo a revista e o autor ele tem a sua posição, amém? Ele está dizendo aqui que fé e obra não são distintas, mas são complementares. Eu acredito que para complementar, né, tem que ter distinto. Então eu discordo aqui do autor dessa revista, porque igual o casal, por exemplo, por que um completa o outro? Porque são diferentes, né? Então a fé ela é diferente das obras, mas elas não se opõem à outra, antes uma completa a outra, né? Porque são dois substantivos diferentes. Então aqui o autor aqui da revista saiu um pouco fora, mas dá para entender isso aqui. Então fé e obras, elas são distintas, por isso uma complementa a outra, uma dá realidade à outra, né? Porque quem tem fé vai praticar as obras. Quer dizer, as boas obras, a obra é o produto da fé. Então são duas coisas diferentes. Glória a Deus. A fé pode ser maior que as outras ou as outras são maior que a fé? A fé, muitas das vezes a pessoa ela poderia praticar mais obras, né? Porque talvez a sua fé, ela tem uma fé maior, mas só que ninguém vê essa fé até que ela expresse pelas obras. Então o Tiago falou assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Não tem como eu mostrar a minha fé sem as obras, né? Então nós mostramos a fé pela obra. Então, a minha fé, ainda que eu tenha uma fé maior, mas ela não vai ser vista até que eu pratique obras que demonstrem a minha fé. Amém? Então, às vezes eu falo assim, não, a minha fé é desse tamanho, mas só que a minha obra não prova essa fé. A minha obra diz, um exemplo, né, que a minha fé é menor. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica do inquilino, então, né, irmão? Não, na verdade, a obra manifesta é que prova o tamanho da fé, né? A obra manifesta que prova o tamanho da fé. Não adianta eu falar que eu tenho uma grande fé se a minha obra é pequena. Se eu tenho uma grande fé, então eu tenho que provar isso pela obra, né? Eu tenho que provar pela obra. E não apenas falar que eu tenho a fé. Porque aí essa fé é morta. Glória a Deus.
Diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Nós lemos em Tiago 2, 14 e 17. Fé e obras. Ao ler desavisadamente a epístola de Tiago, o leitor pode afirmar que ela contradiz os ensinamentos do apóstolo Paulo quanto à doutrina da salvação pela fé. Todavia, ao estudarmos cuidadosamente o tema em questão, veremos que os ensinos paulinos e os de Tiago, em hipótese alguma, se contradizem. Quando Paulo escreve sobre as obras, ele se refere à lei, o orgulho dos rituais judaicos e na obediência a um sistema de regras religiosas. Enquanto que Tiago, as obras de misericórdia ao próximo necessitado, o meio-irmão do Senhor não se opôs ao apóstolo dos gentios. Enquanto Paulo anunciava ao pecador a salvação pela graça mediante a fé, Efésios 2:8, Tiago doutrinava os crentes sobre a impossibilidade de vivermos a fé de Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento. Mateus 3:8. O primeiro preocupou-se com a causa da salvação e o segundo com o efeito dela. Ou seja, Paulo ensinou que a salvação não é pelas obras, pela fé. E Tiago está falando que a salvação não é só pela fé, pelas obras. Mas eles não estão se contradizendo. Eles estão afirmando que uma complementa, ou seja, quem tem a verdadeira fé, a pessoa não é salva pela obra que ela pratica. E a obra aqui se refere à obediência à lei mosaica. Ou muitos praticam boas obras, chamadas de caridade, para ser salvos. Mas toda pessoa que tem a verdadeira fé, ela pratica boas obras. Ah, não, a salvação é pela fé, não é pelas obras, então eu não vou praticar obras. Ou seja, eu não vou obedecer, que a Bíblia fala da lei de Cristo, né? Não, nós temos que obedecer à lei de Cristo, porque a verdadeira fé em Cristo leva a obedecer a Cristo. Não tem como eu provar que eu tenho fé em Cristo se eu não tiver as obras de obediência a Ele. Se eu digo que acredito em Cristo, mas eu não tenho obras de obediência, como João Batista falou, produzir frutos dignos de arrependimento, né? Mateus 3, verso 8. Esse fruto digno de arrependimento é a conversão, a obediência. Então, quem realmente tem fé, vai procurar obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O cristão e a caridade. A fé não acompanhada de ação é morta, declara Tiago. Fazer, realizar e agir são atitudes que integram a religião pura e imaculada. Ajudar os necessitados nas suas necessidades. Glória a Deus. A fé, quando não produz tais frutos, é morta. Agora, veja bem. Eu estou vendo aqui uma mistura aqui de boas obras se referindo à obediência e boas obras se referindo a ajudar o necessitado. Quando o Tiago fala das obras, ele está falando da obediência à lei, né? A lei. E inclui socorrer o necessitado. Ele apenas usou o exemplo de alguém chega na minha casa precisando de alimento e eu apenas profetizo na vida dele. Que é assim que a maior parte dos crentes que não quer enfiar a mão no bolso, fazem. Faz com o irmão necessitado e faz com a obra de Deus.
Irmãos, nós estamos precisando de tantos reais para evangelizar, investir em evangelização. Irmãos, vamos orar porque Deus vai prover. Aí faz a oração. Ao invés de falar assim, irmãos, vamos orar, mas nós vamos enfiar a mão no bolso e vamos ofertar para essa obra. Não, só quer orar. Aí Tiago está falando, o irmão chega necessitado perto de mim, ao invés de eu compartilhar com ele o que eu tenho, porque o João Batista falou no capítulo 3 de Lucas, de verso 11, quem tem 2 calças, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, reparta também. Então, não adianta eu ficar profetizando, abençoando o irmão com palavras, e eu não compartilhar do que eu tenho. Então, eu tenho que compartilhar do que eu tenho. Então, Tiago falou disso. Aí ele disse assim, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras. Ou seja, esse ensino que eu passei aqui está no texto de Tiago 2, porém ele está falando em relação à obediência à lei e à fé. Obediência à lei, né, os mandamentos de Cristo, e a fé intelectual apenas. A pessoa fala que tem fé, mas ela acha que é salva só por essa fé, e ela não tem uma atitude prática de obedecer os ensinamentos de Cristo. Então, essa fé intelectual que não é traduzida em prática, ela não traz salvação. Porque a salvação ela é pela fé, mas um tipo de fé que muda o comportamento da pessoa. Né? Há um tipo de fé que rege a vida da pessoa. Não é aquela fé que eu vivo como eu vivia antes. É uma fé que rege o meu comportamento. Eu não vou obedecer certas leis, certas regras que existem no Velho Testamento, por fazer parte da lei cerimonial, mas eu vou obedecer à lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, que ele ratificou no Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A fé, quando não produz tais frutos, é morta. A fim de ilustrar tal verdade, Tiago inquire retoricamente os servos de Deus, dizendo que se oferecermos a um irmão ou a uma irmã que estejam padecendo necessidade apenas uma palavra de incentivo e não lhes dermos as coisas de que eles necessitam, isso não resolverá o problema. Diante de alguém necessitado, o que precisa ser feito? Orar e despedi-lo sem nada? Se assim procedermos, nossa oração não servirá para nada. Aliás, como ensina João, a pessoa que não se compadece do necessitado não tem o amor de Deus em sua vida. Eu até citei esse texto aqui, 1 João 3, 17, 18. Tal aspecto já havia sido ensinado por Jesus ao dizer que, no socorro àqueles que precisam de ajuda, acolhemos o próprio Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir aí na primeira epístola de João, capítulo 3, rapidamente, para a gente não perder tempo. Versos 17 e 18. Glória a Deus. João 3, 17 e 18. Quem foi tiver vivendo o seu irmão necessitado, Encerrar. ao seu coração como pensará nele, ao lado de Deus,
não amemos de língua, mas por obras e em verdade. Então, é isso aí. João está dizendo aí o seguinte, que se alguém tem bens do mundo, você que não encontrou ainda, agora preste atenção, porque senão você vai perder o que eu vou falar. Quem tiver bens do mundo, recurso material, e vê o seu irmão necessitado, aí endurece o coração, fecha o coração, não tem coragem de ajudar aquela pessoa, João está perguntando aí, como que existe amor de Deus no coração dessa pessoa? João está perguntando. Não tem como ter amor de Deus no coração dessa pessoa. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Porque não adianta vir na escola dominical e não entender o que está sendo dito. Né? Aí está escrito assim, que não amemos de língua, mas por obra e em verdade. Temos que compartilhar do que a gente tem, porque nós, os cristãos, os crentes, acostumamos entregar o dízimo e a nossa ofertinha, né? E sempre nós temos na cabeça assim, dízimo é 10%, oferta é aquilo que eu quiser dar. Aí então, quando sobra umas pratinhas, eu trago para a igreja. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, em vários textos, que nós devemos ofertar por amor, tanto ao próximo quanto à obra. Ofertar por amor. Não apenas porque Deus vai me recompensar, mas a Bíblia ensina também que quem planta, colhe. Amém? Jesus chegou a falar em Lucas 6,38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirem, vos medirão de novo. Paulo falou em 2 Coríntios 9, versos 6 a 10, que quanto mais a pessoa plantar, mais vai colher. E ele está falando de coisas materiais. Então nós não vamos ajudar o próximo apenas porque Deus vai me abençoar, porque em Provérbios 19, 17 diz que quem dá para o pobre está emprestando para Deus, e Deus vai recompensar o benefício. Nós não ajudamos só por isso, mas na verdade a Bíblia fala que Deus vai recompensar. Né? Nós não ajudamos a obra só porque Deus vai me devolver, mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus vai devolver multiplicado. Está escrito lá em 2 Coríntios 9, verso 6 a 10. Então, a pessoa ela tem que abrir mão de uma oferta especial para a obra de Deus, porque sem dinheiro não vai a obra. Não tem como crescer na obra de Deus sem dinheiro. E o crente acomoda com o dízimo. E o resto é oferta. Ou então eu dou o resto para o meu próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Né? Se a pessoa não tiver dinheiro, irmão, não pode dar um pouco, congregar, pedir ajuda? Aí a viúva vai nos responder. Abre aí. Lucas 21, verso 1 a 4. Vamos deixar a Bíblia responder melhor, né? Lucas. Mas tem que ser rápido, porque as horas não nos esperam. Lucas. Lucas 21, verso 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que
lançou mais do que todos. E essa pobre viúva. Por quê? Todos aqueles que deram como oferta, Deus, do que lhes deram do que lhes sobejam. Mas, estada a sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Veja bem, Jesus estava na igreja, presta atenção, e ele estava observando os ofertantes. Aí chegaram os ricos e davam muito dinheiro. Amém, irmã? Vou responder na irmã. Dava muito dinheiro os ricos. E Jesus estava olhando. Só que esse muito que eles davam era resto. Era sobra. Como se fosse hoje, por exemplo, chega aqui um rico e dá 10 mil reais. Só que esses 10 mil é resto. É a sobra. Porque ele poderia dar 100 mil. Aí chegou a pobre viúva, vamos supor, se fosse hoje, com 20 reais, 2 reais, um exemplo, né? Aí Jesus fala assim, esses 20 reais é muito mais, esses 10 reais dessa pobre é muito mais do que os 10 mil daquele rico. Por quê? Porque Deus, ele mede a oferta, porque a Bíblia fala assim, em 2 Coríntios 9, verso 6, né? Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou plantar muito se eu tenho pouco? Deus não mede a nossa oferta pelo valor monetário. Ele mede pelo sacrifício. Né? Ele mede pelo sacrifício. Existem pessoas que se elas derem 100 reais, para Deus é muito. E a outra que está do lado dela, dá 100 mil reais, para Deus é pouco. Porque Deus, ele mede pelo sacrifício. Aquele que está dando 100 mil reais, para ele não é nada. É sobra. E aquele que está dando 100 reais, ele está fazendo um sacrifício da viúva pobre. Então a oferta que agrada a Deus é a oferta da viúva pobre. Porque é uma oferta com sacrifício. Não é o resto. Né? E nós aprendemos a dar o resto para a obra de Deus. Então, o que acontece? Por isso que é difícil fazer missão, fazer a obra, porque se você vai fazer qualquer coisa na obra, você tem que pagar. Não tem esse negócio, Deus te abençoa. Chega lá no tanque, lá, ou seja, na bomba lá do posto, você enche o tanque, Deus abençoa. Não existe Deus abençoa lá. Lá existe dinheiro. Agora, com crente, tudo Deus abençoa. Deus abençoa, irmão. Ó, irmão, você vem lá de perto dos infernos pregar aqui. Deus abençoa, viu? Deus abençoa, mas quando ele entrar no ônibus, ou que ele precisar pegar um táxi, ele não vai pagar com Deus abençoa. Ele vai pagar com dinheiro. E a Bíblia fala que esse dinheiro tem que sair da igreja. Gálatas 6, versículo 6. 1 Coríntios 9. Né? 1 Timóteo 5, 17, 18. Tem que sair disso. Mateus 10, Lucas 10. Está falando que o dinheiro tem que sair disso. Então, irmãos, nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque senão a obra não cresce. A obra de Deus não cresce. Glória a Deus. Então, todo mundo pode congregar, porque Deus, ele não mede a oferta pela quantia, mas pelo sacrifício. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas não pode ser falar, pagar o dízimo ou devolver? A Bíblia fala pagar o dízimo. Porque isso aí já está falando que é uma dívida, né? Pagar o dízimo. E o voto também, a Bíblia fala, quando voltares, não tardes em pagá-lo. Eclesiastes 5, verso 4. E o dízimo, Malaquias 3, né? Malaquias 3. E na carta aos Hebreus, o escritor falou também que eles pagaram dízimos. Então é pagar dízimo. Glória a Deus. E para falar devolver também não está errado. Né? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente for falar alguma coisa, tem que ter base bíblica. Porque muitas coisas que são ditas sem base bíblica traz confusão.
Tudo que a gente falar, você tem que ter base na Bíblia para falar. Porque senão traz confusão. Outra coisa que traz muita confusão. Vamos deixar para outro dia, porque senão nós vamos sair muito fora aqui da lição. Onde nós paramos aqui? Bendito é o nome do Senhor. Nós paramos aqui em Lucas, em João, né? Primeira epístola de João 3, 17, 18. Tal aspecto já havia sido ensinado por Jesus ao dizer que, no socorro àqueles que precisam de ajuda, acolhemos o próprio Senhor. Quando nós ajudamos alguém, principalmente se for irmão em Cristo, Deus recebe como se a gente estivesse fazendo para Ele mesmo. Mateus 25, verso 40. A morte da fé. A concepção de fé apresentada na epístola de Tiago e a confiança em Deus. Tu crês que há um só Deus? Verso 19. Logo, as obras de que Tiago fala consistem na expressão da vontade de Deus, ou seja, amar o próximo, visitar os enfermos, defender os direitos dos pobres, praticar a justiça, etc. Esta é a fé viva em Deus. Imagina se eu preguei uma mensagem esses dias, aí eu falei disso, está até no meu canal de vídeos no YouTube. Imagina se o mundo tivesse a fé viva, todo mundo. O mundo seria outro. Eu até disse assim, nessa mensagem, que dizem que tem uma ótima porcentagem de cristãos, né? A grande porcentagem. Aí eu disse assim que se todos eles fossem realmente cristãos, o mundo seria outro. Muitos são cristãos só de nome. Não tem praticidade. Porque a fé verdadeira, ela muda o comportamento da pessoa. A epístola nos ensina que, se amamos o outro, não amamos segundo as nossas concupiscências, mas segundo o amor de Deus por nós. Esse amor nos estimula a amar o ser humano, independentemente de quem ele seja. Ame o próximo e mostrará uma fé viva. Não ame e se confirmará. A tua fé está morta. Glória a Deus. A falta de prática da obediência a Cristo é prova que a fé é morta. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tiago nos mostra que diante de uma necessidade do próximo, o crente não pode espiritualizar a sua necessidade material. Antes deve supri-la. Do contrário, não há fé. A gente tem que aplicar o conteúdo da escola na nossa vida. Amém? Amém. O que nós estamos aprendendo hoje? Que diante de uma necessidade do próximo, nós não podemos apenas espiritualizar aquilo, fazer uma oração só, né? Ou então profetizar na vida da pessoa uma bênção. Nós temos que profetizar, orar, mas temos também que ajudar com o que pudermos. Glória a Deus. Mas Tiago está falando também da obediência a Cristo como prova de verdadeira fé. E essa obediência inclui socorrer o necessitado. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Responda. O que ocorre com a fé se não for acompanhada de ação? O que ocorre? Se a fé não for acompanhada de ação? É morta. Né? É fé morta. É apenas uma fé intelectual. Como é a concepção de fé apresentada na epístola de Tiago?
Uma fé expressa por atitudes, né? Expressa por obediência, expressa por obras. Então, o cristianismo, ele é uma praticidade de vida. Nós esforçamos para viver a vida cristã. Em 1 João capítulo 2, verso 6, está escrito assim: se alguém diz que é cristão, deve andar como Cristo andou. Você já pensou o mundo inteiro, todo mundo andando igual Cristo andou? Não haveria esses problemas que existem, porque o governo estaria andando como Cristo andou, os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, a população em geral. Ser cristão é isso, é imitar Cristo, não ir morrer na cruz porque não é preciso, mas imitar no amor, né? Imitar nas atitudes. Porque ser cristão não é só carregar a Bíblia, vir para a igreja, cantar bonito, pregar bonito. É praticar a palavra de Deus. Essa é a verdadeira fé. Glória a Deus. Nós temos que mostrar que somos diferentes do mundo, né, irmão? Verdade. Né? A verdadeira fé leva a pessoa a viver em amor. Ser santo em toda maneira de viver, né? Verdade. Exemplos veterotestamentários de fé com obras. Não basta crer. Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Os demônios igualmente creem e estremecem diante do Altíssimo. Lucas 8, 26, 33, Marcos 5, 1 a 10. Em outras palavras, eles creem ou sabem que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, a confissão dos demônios não aplica um compromisso de obediência a Deus. A verdadeira fé, porém, manifesta-se na prática coerente do servo de Deus com tudo aquilo em que ele diz crer. Está vendo aí? E me fez lembrar de Lucas 6, 46. Jesus perguntou assim: por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Por isso ele falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus. Então, aceitar Jesus como Senhor é ter compromisso com os seus ensinamentos. Aceitar Jesus como Senhor é se submeter às ordens dele, né? Glória a Deus. O autor da epístola demonstra que a fé não consiste em um discurso, mas em convicção autêntica, seguida da prática de obras de amor, pois é justamente isso que Jesus fez e ainda faz. Atos 10, 38, Hebreus 13, verso 8. Explicando esse ensino da fé compromissada com a ação, Tiago utiliza dois ricos exemplos do Antigo Testamento. Segundo, Abraão. O patriarca Abraão, conhecido como o pai da fé, obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu seu amado filho, Isaque. O patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida. Agora, Abraão estava diante de uma prova de fé ainda mais dura: imolar o seu filho amado e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Uma fé levada até as últimas consequências. A obra de Abraão demonstrou a sua confiança em Deus, independente das circunstâncias. E nós, como estamos diante de Deus? Cremos quando vai tudo bem e está tudo certo, ou cremos apesar das circunstâncias?
Será que a nossa fé é só quando tudo está indo bem? Ou nós acreditamos mesmo quando acontecem coisas difíceis na nossa vida? Eu acho que é assim, mesmo difícil, mas mesmo a dificuldade. Nós temos, toda maneira de dizer. nós temos que crer independente do que aconteça. Glória a Deus. Porque muitos gostam de dizer que o Senhor livrou os 3 jovens de ser queimados, né? Mas só que a verdade é que muitos foram queimados. E agora, 2000 e pouco agora, 2011, 2012, tem cristãos sendo queimados vivos aí em países. No primeiro século, muitos cristãos foram queimados vivos, foram crucificados, foram devorados por leões. O Deus que livrou lá o Daniel de ser devorado pelo leão, não livrou os cristãos do primeiro século. Então Deus, Ele pode nos livrar, mas também nós estamos sujeitos às circunstâncias diversas nesta terra. Porém, se andarmos na direção de Deus e Ele permitir acontecer algum mal, Ele vai transformar esse mal em bem. Como diz Romanos 8, 28, né? E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus. Quer dizer, quem ama a Deus vive seguindo as orientações de Deus. Não é aquele mal que acontece porque a pessoa saiu fora do caminho. Aí já é consequência, né? Glória a Deus. Então temos que acreditar, independente das circunstâncias. Terceiro, Raabe. Outro exemplo apresentado por Tiago é o de Raabe, uma mulher gentia e prostituta que vivia em Jericó durante a conquista da terra de Canaã pelos judeus. Quando Josué enviou os espias para olharem a terra, Raabe os acolheu e, mais tarde, os ajudou a escapar dos guardas de Jericó. A atitude de Raabe levou os espias a prometerem que nenhum mal aconteceria a ela quando os israelitas tomassem a cidade. Raabe teve fé no Deus de Israel, na certeza de que Deus daria aquela cidade ao seu povo. Ela agiu para proteger os espias enviados por Josué. Por isso, Raabe, a prostituta de Jericó, foi justificada e constituída na linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Mateus 1, verso 5. É uma grande mulher que consta como a heroína da fé. Hebreus 11, 31. Raabe não era israelita, mas ela demonstrou fé. Ela tinha certeza que Deus era poderoso para dar vitória para seu povo. E ela teve atitudes que provou que ela acredita mesmo. Porque se ela não acreditasse, ela iria ficar do lado do seu povo, né? Mas ela ficou do lado do povo de Israel porque sabia que a vitória seria certa para o povo de Deus. Porque ela acreditou que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. E Deus estava ali com Israel. E por causa dessa fé, ela foi salva, né? Mas uma fé que levou ela a fazer alguma coisa. Glória a Deus. Essa fé dela, Deus colocou ela na prova? Eu não posso dizer que Deus colocou ela à prova. Eu posso dizer que ela, diante de uma situação, ela demonstrou fé em Deus. Diante de uma situação, ela demonstrou fé em Deus. Ela demonstrou pelas obras. E qual foi as obras? Foi acolher os espias, né? Para que eles não fossem mortos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. As ações de Abraão e Raabe são dois grandes exemplos do Antigo Testamento quanto à fé compromissada com Deus.
A fé compromissada com as obras. Glória a Deus. Tanto Abraão quanto Raabe fez alguma coisa para provar sua fé. Segundo a lição, como se manifesta a verdadeira fé? Responda. Pelas obras. Pelas obras. Quais os dois ricos exemplos de fé do Antigo Testamento utilizados por Tiago? Quais os dois exemplos? Exemplo de fé com obras que Tiago usou. Quais os dois grandes exemplos? Quem sabe aí? Nós falamos de Abraão, né? Ele deu exemplos. O Abraão é um dos exemplos que Tiago usou. Ele provou a sua fé, se dispondo a oferecer Isaac. Né? Sacrifício. Agora presta atenção aqui. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão acreditou que Deus, Hebreus capítulo 11, que Deus podia tirar Isaac da cinza, ressuscitar ele. Abraão pensou assim, bom, Deus prometeu que através do meu filho, Isaac, vai vir multidões. Agora ele manda eu matar meu filho? Então Deus vai ressuscitar ele. Porque Deus não é Deus de confusão. Como é que ele disse que através de Isaac vai vir uma multidão de gente, como Ismael, e agora ele manda matar meu filho? Se eu mato a semente, não vai ter a árvore e nem vai ter os frutos. Então Abraão falou assim, não, depois que eu sacrificar Isaac, Deus vai tirar Isaac da cinza e eu vou descer com meu filho. Por isso ele falou, nós vamos ali adorar, já que nós voltamos. Agora, como é que Deus ia tirar Isaac da cinza? Abraão não sabia. Se Abraão ficasse pensando assim, mas como é que Deus vai fazer, hein? Como é que ele vai fazer? Aí a incredulidade ia invadir o coração de Abraão. Porque a fé, meus irmãos, não se explica. A fé não se explica. Como é que Deus vai fazer? Se a gente ficar perguntando assim, como é que Deus vai fazer acontecer, nós não vamos acreditar. Simplesmente nós temos que saber que Deus é fiel para fazer o que Ele falou. Bom, Deus falou que através do meu filho vai vir muita gente. Agora Ele mandou matar, então é porque Ele vai ressuscitar ele. Aí em Hebreus 11 fala isso. Aí então Ele foi sacrificar, só que Deus não queria sacrifício humano, exceto o sacrifício de Cristo. Deus queria apenas provar se o coração de Abraão estava no Isaac. Assim é hoje. Deus, Ele prova em que está o nosso coração. Porque se o coração estiver no Isaac, a pessoa é idólatra. Porque hoje não se vê pregar contra idolatria, né? Ou quando prega contra idolatria, contra as imagens, só isso. Mas idolatria é a pessoa não abrir mão do dinheiro que está inutilizado para a obra de Deus, avareza. Idolatria é eu não abrir mão do que eu poderia abrir para socorrer alguém. Isso é idolatria. Colossenses 3, verso 5, está escrito lá. Que a avareza é idolatria. E o que é avareza? O apego às coisas materiais. O que mais tem é crente apegado às coisas materiais. Isso é avareza. Colossenses 3, verso 5. Vamos ler? E isso impede a pessoa expressar a verdadeira fé que exige obra. Membros? Isso. As membros que estão sobre a terra. A prostituição. A prostituição, a impureza e a piedade. Apetite.
Desordenado. Desordenado. Que é idolatria, tá vendo? Olha o final aí. Mortificar, né? Essas coisas. Fazer morrer. E a avareza, que é idolatria. Então, o texto está falando que a avareza, ela é idolatria, e ela é um dos pecados que devem serem mortificados. Deve ser mortificado. A avareza é a idolatria. A pessoa, ela é apegada às coisas materiais, e por isso ela fica impossibilitada de provar sua fé, muitas das vezes, com obras. Né? Ela prefere se esconder atrás de uma oração, ou atrás de uma palavra profética. Eu vou orar para o outro lá dar, e não eu dar. Né? Então, pessoa valente. Glória a Deus. Então, Abraão é um exemplo de fé com obras, porque ele deu o seu Isaac. Né? E eu digo assim que Jesus, ele tinha que entrar em Jerusalém montado no jumento, né? Jumentinho, para cumprir a profecia. Aí ele falou assim, eu não tenho jumento. Então, meus discípulos, vão lá e fala para aquele homem que o Senhor precisa do jumento dele. Vai lá e desmarra lá o jumentinho lá. Se alguém reclamar, fala que o Senhor precisa. Assim é hoje, eu até perguntei na mensagem assim, qual é o teu jumento que Deus está precisando dele na obra, né? As pessoas não querem abrir mão do seu jumento, né? Para a obra de Deus. Para Jesus poder, porque a igreja aqui na terra, quem está fazendo a obra, é o representante de Cristo. A pessoa, quando está pregando e ensinando, ali, Deus está nele ali. Por isso ele falou em Mateus 25, quando você fez para um pequenino, fez para mim. Né? Então, quando você abre mão de algum bem material, do seu jumento, para um pastor, para um evangelista, para alguém que está indo levar a obra, você está abrindo a mão para Jesus, porque aquele alguém está aqui no lugar de Jesus, fazendo o que Jesus fez. Amém? É isso que ensina a Bíblia. Glória a Deus. Vamos aqui, prosseguir aqui. Então, o primeiro exemplo, Abraão. O segundo exemplo foi Raabe. A metáfora do corpo sem o espírito para exemplificar a fé sem obras. Uma analogia do corpo sem espírito. Para os que conhecem a palavra de Deus, é inconcebível a ideia de um corpo vivo sem o espírito e a alma. O teólogo britânico John Stott escreveu: o nosso próximo é uma pessoa, um ser humano, criado por Deus. E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos preocupar-nos exclusivamente com seu bem-estar físico, nem tampouco um corpo-alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele somente como um indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. Não. Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, o nosso próximo pode ser definido como um corpo-alma em sociedade. Cristianismo equilibrado. Um corpo-alma. Um espírito, um fôlego de vida. O ser humano não é nada. É que sem o espírito, o fôlego de vida, o ser humano não é nada. Só podemos ser considerados
humanos quando as esferas espiritual, física e social estão inseparáveis. Qual a relação desse assunto com a fé? Da mesma maneira, fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Verso 26 de Tiago 2. Tiago nos ensina que não faz sentido expressarmos uma fé verbalmente se ela não tem ação concreta. Como as pessoas constatarão que eu creio de todo coração em Deus? Como é que as pessoas vão ver que eu creio em Deus? À medida que os meus atos em relação a elas revelarem o amor do Criador. Se não houver obras de misericórdia, amor, honestidade e carinho ao próximo, a nossa fé estará morta, sepultada. Podemos citar de cor e salteado o credo apostólico, o credo da nossa denominação e milhares de versículos da Bíblia, mas se não houver ação, tudo não passará de argumentos sem vida. Deus nos livre dessa ignorância. Mais uma vez aqui na lição, falando que a fé exige obras. Mas as obras referidas por Tiago não é só ajudar o necessitado. É obedecer os mandamentos de Cristo. Amém? Então, porque aqui está dando muita ênfase a ajudar o necessitado. Mas as obras referidas por Tiago está se referindo à obediência aos mandamentos da lei. Né? Os mandamentos da lei. E entre os mandamentos da lei está Deuteronômio 15, verso 7 a 11. Estamos finalizando? Vamos ler Deuteronômio 15? Não está aqui na lição, mas dá base para o que estamos falando. Glória a Deus. Deuteronômio 15, versos 7 a 11. É parte das obras que Tiago se referiu. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que está escrito aí? Eu vou ler aqui. E vocês acompanhem, por favor. Está escrito... Deixa que eu vou ler aqui. Capítulo 15. Deixa eu ler e vocês acompanhem. Versos 7 a 11. Está escrito assim. Quem contou? Todo mundo contou, né? Glória a Deus. Preste atenção. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos... Espera aí, mãe, encontrar. Deixa eu... Verso 7 a 11. Verso 7 até o 11. Veja bem. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Olha para você ver o quanto é sério. Deixar de ajudar o necessitado é pecado. E lá em Provérbios fala que quem tapa o seu ouvido
ao clamor do pobre, vai clamar e não será ouvido. Então, quando a pessoa é miserável, até a sua oração é impedida, porque há pecado na pessoa. Há pecado, e Isaías 59 diz que o pecado faz barreira entre eu e Deus. Se não me falha a memória, é Provérbios 21, verso 13. Se não me falha a memória, mas é em Provérbio mesmo. Glória a Deus. É isso mesmo, ó, o que tapa o teu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, irmãos, não somos salvos por ajudar alguém ou por obedecer mandamentos. Somos salvos pela fé, mas temos que obedecer e ajudar o próximo como prova da verdadeira fé. Vamos terminar aqui o verso 10, né? Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Está vendo aí? Aqui está falando o mesmo que está em Provérbios 19, 17, que quando a pessoa, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o benefício. Provérbios 19, 17. E aqui está dizendo que por causa da minha atitude em socorrer o necessitado, Deus vai abençoar o meu trabalho, as obras das minhas mãos. Mas por que ele vai abençoar? Por causa da minha atitude em ajudar. Então é verdadeiro aquele ditado: Deus te paga, né? Deus vai pagar o benefício. Glória a Deus. Verso 11: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo. É uma ordem, está vendo? Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Irmãos, Paulo escreveu em Tito, capítulo 3, verso 8, que fiel é a palavra, e Tito deveria afirmar, para que, ó, para você ver, ó, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, os crentes, procurem aplicar-se as boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Paulo falou para Tito: olha, Tito, a palavra é fiel, e eu quero que você afirma isso, para que os crentes procurem praticar boas obras. Existem muitos crentes cristãos generosos, da mão aberta, mas o que tem de crente miserável não está escrito. Muitos falam mal até do dízimo, sonega dízimo. Os crentes do primeiro século não davam só o dízimo, não. Em Atos 2:45, Atos 4:35, fala que eles vendiam propriedades e levavam o dinheiro para a igreja. E em Atos capítulo 6, foi preciso levantar 7 homens para distribuir essa fortuna com os necessitados na igreja. Hoje não, se alguém vende uma propriedade e traz para a igreja, os que se dizem o dono do pedaço, vão derrubar essa parede aqui, né? Vou fazer uma melhor. Não está errado não, mas não é só isso. Né? Usa só por luxo da igreja. Né? Só por luxo. Vamos... Às vezes a pilastra aqui nem está com problema, mas ele arruma um problema. Vamos derrubar, vamos quebrar isso aqui, vamos fazer assim, né? Aí chama o ímpio lá, o ímpio cobra um preço absurdo, e o dinheiro do povo vai lá. Enquanto isso, uma família está ali passando fome. Enquanto isso, vem um evangelista lá de longe pregar, e nós pagamos ele com Deus te ajude, o Senhor te abençoa, porque a obra é feita por amor, o Senhor te abençoa. Aí o coitadinho fica ali pegando um ônibus, meia-noite,
sendo que ele tem uma família, uma mulher e 3 crianças, e ele está lá esperando o ônibus ali tarde da noite, correndo risco de ser assassinado por um bandido, sendo que poderia pagar um táxi para ele, mas a miséria é tanta, né? Então o que acontece? Muitos esbanjam o dinheiro de Deus, o seu próprio dinheiro, mas não abrem mão para ajudar o próximo e não abrem mão para possibilitar recursos para a obra de Deus. Amém? O objetivo da pregação do Evangelho não é encher a igreja e nem arrecadar dinheiro. Mas só que Deus quer almas salvas e sem dinheiro não faz a obra. A pessoa que fica falando mal da parte financeira é porque ela nunca teve compromisso com a obra. Porque o dia que ela tiver compromisso com a obra, ela vai ver que não é assim que funciona. Amém? Porque quando você tem compromisso com a palavra de Deus, você sente a necessidade do outro e você sente a necessidade da obra de Deus. Glória a Deus. É a compaixão, né? Você se coloca no lugar do outro. A verdadeira fé leva você a praticar boas obras e a se preocupar com a obra de Deus. Para finalizar, no verso 14 e 15 de Tito 3, Paulo falou assim, ó. É verso 13 e 14. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. O verso 14. E os nossos, ou seja, os que pertencem à nossa igreja, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então Paulo falou para Tito, vai chegar aí 2 obreiros de Deus, cuida deles para que não falte nada. Paulo não falou assim, fala para eles que eles receberam de graça, tem que dar de graça, fala para eles que eles têm que trabalhar para manter a viagem deles, não. Paulo falou, cuida deles para que não falte nada, e fala para os crentes praticar boas obras para sustentar a obra de Deus, porque senão eles são infrutuosos. Aqui está falando do cuidado com aqueles que fazem a obra de Deus. Nós temos que dar apoio, irmãos, para quem faz a obra de Deus. Entendeu? Se o pastor aqui vai fazer uma visita, ele não vai pôr água no carro. Né? E muitas das vezes, para ele fazer um trabalho melhor, ele precisa sim de recursos. Amém? E outra coisa também, irmãos, quando você convidar alguém para pregar aqui, honra ele. Dê para ele uma passagem, honra ele, faz com ele o que você faria com Jesus. Se Jesus viesse pregar aqui, o que vocês fariam? Vocês mandariam ele ficar ali no ponto até meia-noite para pregar a lotação? Ou vocês pagariam um táxi para ele? Jesus falou, quando você faz com um pequenino, está fazendo para mim. E quando você abençoa um pregador, Deus abençoa a igreja. Eu também sou pastor missionário. Quando você dá uma oferta para um homem de Deus, Deus levanta mais ofertante, Deus levanta mais dizimista. Amém? É assim que a obra de Deus funciona. Então, para terminar, vamos aqui concluir aqui. Assim como o corpo sem o espírito não tem vida, assim sem as obras a fé é morta. Agora responda. Segundo a lição, como as pessoas poderão constatar que cremos em Deus de todo o coração? Segundo a lição que nós lemos aqui, como é que as pessoas vão constatar, verem que nós cremos realmente em Deus de coração? Como é? Pelas obras. Pelas obras.
Em 2 Coríntios, ou seja, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falou que é possível eu dar tudo que eu tenho e não ter amor. Mas João, 1 João já falou, capítulo 3, verso 17 e 18, que é impossível eu ter amor e não dar nada, não ajudar nada. Amém? Então as obras, a obediência a Jesus, e essa obediência inclui socorrer o necessitado. Jesus falou em Lucas 12, 33, vendei o que tendes e dai esmola. Por isso, os cristãos em Atos 2, Atos 4, vendiam propriedades e davam na igreja e era distribuído com o necessitado. Jesus ensinou o desapego às coisas materiais. Jesus, ele não é contra a riqueza, porque hoje as pessoas pregam contra a riqueza e se apegam ao pouquinho que tem. Isso é um mal que destrói, irmãos. Muitos pregam contra a riqueza, mas o pouco que ele tem, ele se apega a ele. E está pregando contra a riqueza, mas o coração dele está no pouco que ele tem, porque ele não abre mão. Provérbios 10, verso 22, está escrito assim: a bênção do Senhor faz o quê? Empobrece, enriquece e não acrescenta dores. Eclesiastes diz que a riqueza é dom de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi rico. Deus enriqueceu Isaac. Deus enriqueceu Jacó. Deus enriqueceu Salomão. O pecado não é ser rico. O pecado é ter o coração no que tem, seja pouco ou seja muito. Amém? Glória a Deus. Então, amados, conclusão. Sabemos que o ser humano está vivo porque ele tem a atividade cerebral intacta. Os pulmões funcionam rotineiramente. O coração bombeia o sangue, irrigando todo o corpo. Isto é, o corpo humano está se movimentando naturalmente. Da mesma forma é a fé. Uma fé viva em Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, justifica o homem de todo o pecado. Mas isso está baseado em Romanos 5, verso 1, Tiago 2, 18 a 25. Mas uma fé sem obras está morta, ou é morta. E como um corpo humano que não tem vida, não respira mais, que possamos viver todas as implicações reais de nossa crença ou de nossa fé em Deus. Amém? Então, amados, vamos fazer como disse Jesus em João 14, verso 21 a seguir. Quem me ama vai guardar, vai obedecer os meus mandamentos. Quem não me ama, não vai guardar, não vai obedecer os mandamentos. E quem me ama, eu morarei nele através do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou. Então a prova do amor a Deus é a obediência aos seus ensinamentos, e a prova de uma fé viva é a obediência aos seus ensinamentos, e isso inclui socorrer os necessitados. Amém? Socorrer o necessitado. Ter sempre alimentos na igreja para socorrer alguém. Não precisa do pastor ficar batendo na tecla. Quando você receber o seu salário, traga um pacote de arroz. Traga qualquer coisa para fazer uma cesta básica. Porque isso não é um pedido, isso é um mandamento bíblico. E se algum líder espiritual não concorda com isso, ele está fora da Bíblia. Porque é mandamento. O dia que eu estava lá naquela igreja lá, aí o irmão estava dando aula, né? Era só uma sexta-feira. Aí aquela irmã que vinha aqui, não sei se vem mais, ela estava precisando de ajuda. Aí, depois da aula, eu falei, irmão,
o irmão ensinou muito bonito, agora vamos pôr em prática. Porque estava ensinando sobre o amor ao próximo, né? Aí eu falei assim, então vamos pôr em prática agora, não vamos pôr em prática amanhã não. Eu enfiei a mão no bolso, eu tirei R$50 e falei, vamos levantar aqui uma oferta para nós ajudar aquela irmã que ganhou criança e o seu marido está com a perna quebrada porque sofreu acidente de moto. Vamos ajudar, vamos pôr em prática agora. Aí teve um obreiro lá, sabe, aqueles obreiros que quer puxar, como diz o outro, do pastor, né? Falou assim, se o pastor concordar, né? E o pastor estava lá atrás. Só que ele concordou, porque ele é o homem de Deus. Eu falei, sim, se o pastor concordar, porque se não concordar, está fora da Bíblia. Se não concordar, está impedindo pôr o ensinamento em prática. O que adianta ficar ensinando e ninguém faz nada? Aí, todo mundo enfiou a mão no bolso, ajudou, e nós levantamos mais de R$300. Acho que o pastor foi lá, né? Nós fomos lá, o irmão estava. Foi quem que foi? O pastor foi. O pastor foi mais irmãos, e nós fomos lá e entregamos para a irmã, né? E ela ficou muito feliz. Então é assim que funciona, irmão. O que adianta fazer uma aula bonita e ninguém põe em prática? Mostrou a obra. Mostrou a obra. O amor. Então é assim que funciona. Jesus terminava os seus ensinamentos apelando para a prática. Ele falou em Mateus 7:21 a seguir, quem ouve a minha palavra e pratica, está construindo a sua casa na rocha. Aí vai vir as lutas, vão vir as dificuldades da vida, e a pessoa vai continuar firme, porque ela está edificando a sua casa na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe. Se não houver obras de misericórdia, amor, honestidade e carinho ao próximo, a nossa fé estará morta, sepultada. Eu estou observando aqui que o comentarista aqui, ele frisa muito as boas obras, ajudar o necessitado.